Hoje, 1º de abril, não é mentira que eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês, né, que é tradição, né, assim, algumas partes do mundo hoje estamos comemorando o dia da mentira, tá? Então, assim, o dia da mentira é um dia que você vai pregar, né, uma mentira para algum amigo seu, uma pegadinha, alguma coisa assim, tá? Apesar que para alguns, não importa o dia, eles sempre fazem isso, tá? Aí, assim, algumas curiosidades de alguns países que existem, né? Assim, nos Estados Unidos e na Inglaterra, tá? A data, né, de 1º de abril, ela é chamada Dia dos Bobos de Abril, tá? Não é Dia da Mentira, é Dia dos Bobos de Abril, tá? Aí já lá na Itália e na França, a data é chamada de Peixe de Abril, tá? Então, e não vou mentir aqui, não pesquisei, então não sei o porquê, tá? Que é chamada de Peixe de Abril. E essa é uma brincadeira feita pelas crianças e pelos adolescentes, né? Que consistem em colar peixinhos de papel nas costas dos outros. É apenas isso, a brincadeira do Peixe de Abril, tá? Então, a tradição de 1º de abril, né, ela nasceu na Europa, tá, no século XVI, tá? Por quê? Porque em 1582, né, diante do novo calendário cristão que foi determinado pelo Papa Gregório VIII, né, ou Gregório VIII, não sei, vamos dizer o oitavo aqui, né? Aquele povo mais resistente, né, pessoas mais resistentes às mudanças, tá? Elas teriam mantido as festas de Ano Novo na data antiga, tá? E a data antiga, ela variava entre o final de março, tá? As águas de março, fechando o caminho e tal, e o dia 1º de abril, tá? Então, aí, como o pessoal mais antigo, mais tradicional, não comemorava, né, o Ano Novo no dia 1º de janeiro, e sim entre o final de março e o 1º de abril, né, o pessoal que já comemorava no dia 1º de janeiro, né, marcou esse dia como o dia do Ano Novo de mentira, tá? Aí fazendo, assim, muitas pegadinhas com pessoas que tinham compromissos marcados para aquele dia, né? Tipo assim, Ano Novo, assim, dia 20 de março. Né? Diz assim, não, ano que vem eu resolvo. Já que o ano que vem estava no máximo até o dia 1º de abril, né? E também tá, relatos históricos, tá? Que relacionam o 1º de abril ao Festival de Hilária. Tá? O Festival de Hilária era uma festa romana, tá? No período anterior ao nascimento de Cristo, tá? E o que era a festa de Hilária? Era uma celebração, tá, do equinócio de março. Como Bila é cultura, vamos abrir um parêntese para lhe explicar é difícil, né? Explicar o que é o equinócio de março. É apenas um fenômeno astronômico, tá? Que ocorre quando a Terra, tá? Ela fica perpendicular ao Sol, tá? E com isso, marcando o início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. É apenas isso, o equinócio de março, tá? Fecha o primeiro parênteses, tá? E era em honra à deusa Cibele, que é a mãe dos deuses, tá? A deusa Cibele, né? Ela é uma divindade, tá? Que ela reunia aspectos da deusas Gaia, Reia e Deméter. A deusa Gaia, eu só lembro do Capitão Planeta, né? Me dê sua força e tal.
né, pediam para Gaia. Tá? Aí, aqui no Brasil, a tradição foi introduzida em 1828, tá, com o noticiário impresso mineiro, A Mentira, tá, que trazia, tá, em sua primeira edição, a notícia da morte de Dom Pedro I, tá, na capa, tá? E ela foi publicada justamente no dia 1º de abril, tá? Aí voltamos ao Bila é Cultura, abrimos um novo parênteses para lhe informar que Dom Pedro I morreu no dia 24 de setembro de 1834, tá? Com apenas 35 anos, vítima de tuberculose. Viu? Então foi através, tá, do jornal mineiro A Mentira que a tradição de se pregar uma peça, tá, nos outros começou a ser instituída, tá? Então, essa é a nossa pequena novidade de hoje, né? Assim, curiosidade, aliás, de hoje. Aí, assim, só para deixar um pouquinho mais interessante o vídeo, né? Eu vou falar para vocês uma história que há muito tempo eu venho pesquisando, mas que achei interessante ser, assim, contada hoje, tá? No decorrer do vídeo aqui, vocês vão entender o porquê que eu achei legal postar esse vídeo hoje, tá? Então, assim, ó, construída entre as décadas de 1930 e 1940 pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né, o DENOX, tá? A barragem do açude Caldeirão, Caldeirão, começou a ser projetada ainda na década de 30, tá? Na década de 1930, tá? Isso, de acordo com o setor de história lá do DENOX, né, o manancial, que é uma fonte de água, viu, Bila é Cultura, não se esqueça disso, foi planejado com a finalidade de fornecer água para os moradores da região, né? Naquela época eu acredito que não era tão assim povoado como hoje em dia é, né? Tanto que hoje em dia tem até o povoado Caldeirão e o povoado Banda. Tá, então, assim, para os moradores da região e para a regularização do rio Caldeirão, tá? O rio Caldeirão, ele abastece, né, o açude Caldeirão, tá? Então, assim, garantindo a irrigação das férteis várzeas, né? Várzeas, abrindo de novo aqui um parênteses, né? Para o Bila também é cultura, né? Várzea é um terreno plano, fértil e baixo, tá, que se localiza na margem dos rios, viu? Bila é cultura. Lá da região que se tornava despovoadas nos períodos de seca, tá? Como aconteceu entre 1900 e 1932, tá? Foi 32 anos, né, que o Caldeirão ficava, na época de seca, despovoado, tá? Mas ainda, conforme o DENOX, né, os primeiros estudos do açude Caldeirão se iniciaram em 1933 e foram finalizados em 1934. Tá? Ainda segundo os relatórios técnicos, tá, os primeiros estudos ainda não foram suficientes para o início das obras. Tá? Então, foram solicitadas novas pesquisas, e essas novas pesquisas, né, satisfeitas essas exigências das novas pesquisas, passou-se então a escolha das soluções, tá, para começar a obra, né, para dar o pontapé inicial da obra, tá? O resultado dos estudos foi enviado ao inspetor, tá, por meio de um telegrama em 9 de outubro de 1935, tá? Já 2 anos depois de terem iniciado os estudos para a construção, tá? Que solicitava o reconhecimento, cuidado da bacia de irrigação com assistência agrônomo reflorestamento,
tá? Não sei o que isso significa, mas é o que constava lá no telegrama lá pro inspetor, tá? Então, assim, em solução ao telegrama, né, a inspetoria, ela resolveu mandar projetar o novo açude, né? O açude Caldeirão, tá vendo? Então, assim, a barragem foi construída numa região chamada Lagoa, com acento mesmo, tá? E também pesquisei, não encontrei onde era, tá? Ficava situada atualmente essa lagoa. Porém, assim, como tem dito que é a 9 quilômetros da cidade, acredito que foi justamente aonde está construída o que nós chamamos hoje em dia de a parede do Caldeirão, tá? Então, assim, lá da cidade, né? 9 quilômetros da cidade, tá? E na época, né, Piripiri ainda era denominado de Periperi, tá? Só depois, acho que em 1944, uma coisa assim, foi que se passou a ser Piripiri. Enfim, isso aí fica para outro vídeo, tá? Então, assim, ó, um trecho do relatório final do projeto, lá do Caldeirão, descreveu em detalhes a necessidade da barragem, tá? Então, assim, vou ler aqui justamente como estava lá no relatório, tá? Assim, ó, Lagoa, com o acentozinho, tá? Está ligada por estrada carroçável, tá? Naquela época, automóvel ainda não era muito popular, tá? A Periperi, que é o nosso amado Piripiri, tá? Que é atualmente estação terminal da estrada de ferro da amarração. Sim, aqui em Piripiri tinha uma estação de trem, tá? Então, essa região próspera e fértil nas épocas em que a chuva se distribui com regularidade, tornou-se inabitáveis nos períodos de seca, tá? Tal como se verificou em 1900, 1915, 1919 e 1932, tá? Em que a população teve que emigrar, né? Teve que vazar, teve que sair de lá, tá? Daí a ideia de se construir um reservatório para, de um lado, atender às necessidades dos habitantes e criação regionais, tá? Tipo assim, criação de como hoje em dia tem, né? Peixe, de melancia, enfim, né? Ou vários tipos de subsistência, tá? E de outro lado, garantir a irrigação das férteis várzeas, né? Que nós falamos anteriormente, em sua bacia hidráulica. Essa hidráulica acho que deveria ser hidráulica, tá? Então, dito tudo isso, tá? Em 1936, tá? 3 anos depois, findado os estudos iniciais, começaram a ser elaborados os desenhos do projeto executivo, tá? Então, assim, a construção do açude Caldeirão foi iniciada em 1º de abril de 1937, mas não foi mentira, tá? 1º de abril de 1937 realmente começou a construção do Caldeirão, tá? Sendo concluída em meados de 1945, tá? Então assim, o rio Caldeirão, tá? Ele é um afluente dos rios do Rio dos Matos, tá? Que também banha Piripiri, tá? E engloba o sistema hidrográfico do Rio Parnaíba, tá? Então, assim, contei toda a história do Caldeirão só para mostrar para vocês que o Caldeirão começou a ser construído no dia 1º de abril de 1937, tá? É a curiosidade by Piripiri sobre o dia 1º de abril. E até o próximo vídeo.